Este é o Baião de Dois, um programa de entrevistas da revista indisciplinada de Poesia e Mais. E a todos que nos assistem e nos ouvem, sejam bem-vindos. Esta é uma realização da revista Poesia Avulsa, tem a produção de Rogério Boechat e About Produções e está disponível no canal da revista no YouTube e em podcast no Spotify. Este programa é apresentado por André Meres, poeta e editor da revista. Olá, André! Bom dia, Rogério. Vamos dar início aqui mais um Baião de Dois, hoje com um cara muito especial que eu tô com uma satisfação tremenda em receber aqui. É Adriano B. Espíndola Santos, natural de Fortaleza, Ceará, autor dos livros Flor no Caos 2018, pela editora Desconcertos, e Contículos de Dores Refratárias, desse ano, pela editora Penalux. O Adriano colabora mensalmente com a revista Samizdat, tem textos publicados nas revistas Berro, Incomunidade, Lavoura, Literatura BR, Literatura e Fechadura, Malarmagens, Embenga, Mirada, Piché, Ruído Manifesto, São Paulo Review, Vício Velho e também na Poesia Avulsa. O Adriano é advogado humanista, mestre em Direito, é dor e amor, e o que puder ser para se sentir vivo. O Coração Inquieto, de Adriano B. Espíndola. Salve, Adriano, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Prazer recebê-lo aqui. Prazerzão. Uma satisfação muito grande. Igualmente, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço. Separei uma frase aqui de um cara, não sei se você vai reconhecer essa frase aqui, mas eu estava pesquisando sobre uma pessoa e essa pessoa disse: o meu grande projeto é devotar parte da minha vida e do meu tempo à literatura e ao social. Quem disse isso foi você numa entrevista ao site Como Eu Escrevo, do José Nunes, em 2018. Aí eu te pergunto, esse projeto continua o mesmo, mudou ou se ampliou? Continua o mesmo. A pretensão é a mesma sempre. E eu acho, André, que as coisas vêm tomando uma proporção muito boa, sabe? Da forma que eu sonhei, né? Que eu venho sonhando, né? De fato, a literatura, ela mais agora também, nesse período, ela vem me alimentando, né? Me nutrindo e me ajudando. Aqui no meu lugar, né? Eu tô com a minha esposa grávida, está com 8 meses, então só eu, ela e o Marcelinho que está chegando, então a gente se envolveu de arte, mas a escrita, a literatura sempre me permitiu e me permite mais agora expandir, né? E a minha verve, eu imagino que ela está muito voltada a essa questão social, né? Eu não tenho como me desvincular disso, né? É a minha essência mesmo. Então, eu alinho essas coisas, elas estão alinhadas, já vêm alinhadas, né? A questão social e a literatura. Então, é isso. Eu acho que estou expandindo e estou me envolvendo mais e a pretensão é continuar assim, sempre. Ótimo, mas isso é perceptível assim que a gente tem o primeiro contato com o seu texto. Quando eu li o seu primeiro conto, isso já ficou muito claro para mim, Adriano. Tanto é que quando eu tive o prazer de receber o Contículos de Dores Refratárias, eu falei assim, pô, eu vou ler isso e vou escolher alguns contos que é para conversar com o Adriano. E teve um em particular que me chamou muito a atenção, que é o conto Bastião. Então, o personagem central do conto, né, o Bastião, ele se refere aos brasileiros como um povo de merda. E, ao mesmo tempo, ele se auto-intitula um homem de princípios, um patriota brasileiro de sangue puro. E então o desejo de fazer uma enorme fogueira e queimar tudo, inclusive isso que ele chama de gente de merda. Volta-se contra ele mesmo e o conto finaliza com sua autocombustão. Eu achei fantástico, assim, uma pessoa que sofre a autocombustão de tanto ódio, de tanto desprezo, né, pelo povo brasileiro, uma pessoa que ainda por cima se considera um brasileiro de sangue puro, o que é uma noção completamente distorcida. Esse conto realmente me pegou de uma forma muito grande.
E aí eu queria aproveitar e te perguntar, né? Até onde o ódio pela diversidade pode chegar? Essa aberração cognitiva que se instaurou no país vai levar esses 30% de bastiões à autocombustão mesmo, ou eles vão nos queimar primeiro? Cara, é interessante você falar isso, né? Do sangue puro, né? É uma coisa assim realmente bizarra, né? Essa percepção que essa gente tem, né? E aí eu lembro também um pouco aqui de Darcy Ribeiro, né? Ele fala dessa elite rançosa, essa elite da exclusão, né? Enfim, então eu imagino, André, assim, que a questão central desse povo é o ódio, né? É o Sim. ódio que está incrustado ali e eles não conseguem ter empatia, né? Ter realmente uma relação de respeito, né? De convivência, né? Com o diferente, né? E que é uma coisa, a própria natureza, a diversidade da natureza é isso, cara. Então é difícil assim você determinar, né? O que é que vai acontecer se eles vão queimar primeiro. Eles de fato eles tiram muito a paz da gente, né? A gente Da espera que eles sociedade. queimem primeiro antes de nos queimar, né? A esperança é Isso. essa, mas também nem talvez seja essa. Eu achei a ideia, desculpa te interromper, mas Não, só pois não, seguindo pode o ficar à papo, vontade. Uhum. eu fiquei bastante empolgado, porque assim, eu acho que a gente também, enquanto artista, poeta, escritor, contista, tem que saber lidar com essa situação sem perder o humor também. Eu acho que o conto tem um quê de humor. Eu não vi assim Sim, como sim. uma coisa pesada, né? Que ele vai a autocombustão. É meio tudo num pano de ironia também, né? Que tem uma Claro, claro. agudeza. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, é isso que me impressionou, porque a gente pegar, também colocar uma postura que se iguale a esse tipo de pensamento, né? Trocar o ódio pelo ódio não é o caso, né, Adriano? Eu acho que o bom Sim. humor, a maneira como o conto trata, é muito interessante. Gostei bastante. Essa ironia realmente teve essa questão, André, de tirar um pouco o peso, né, da questão. É, E aí eu estava nesse momento que eu estava escrevendo o conto, eu tinha visto algumas. A gente se pega em alguns documentários, algumas coisas, e vê essa questão da autocombustão, né? Um pouco assim, né? Se é verdade, se não existe, existe, tudo. E aí eu fiz esse link, né? Com essa sociedade, né? Essa parcela da sociedade, assim, nutrida do ódio, né? O que é que levaria isso, né? Qual seria o limite disso? Até onde eles chegariam, né? Enfim, a gente vê que na história, durante a história, eles foram capazes de muitas coisas, né? Assim, infelizmente, a Segunda Guerra Mundial e tudo, nós atestamos isso, né? Vimos. Mas eu acredito que agora há freios, bastante freios para limitar isso. E, claro, a gente tem um receio, né? Sempre um receio do cara que está lá governando, né? Um cara que tem um perfil despótico mesmo, é um cara arbitrário em tudo, é um cara do contrassenso da divisão, né? E a gente fica sempre receoso, mas felizmente a gente tem aí uma estrutura já, de certa forma, sedimentada, estabelecida, né, que dá essa proteção. beleza. Bom, o que cabe a gente é a contraposição, né, cara? A arte tem que se manter, por isso que esse tipo de iniciativa como essa que a gente está fazendo agora, a própria revista Poesia Avulsa, a publicação de livros, outros trabalhos, né, a proliferação de editoras, a possibilidade de dar voz aos artistas nunca foi tão necessária, né, Adriano? Sim, A gente sim, tem que fazer a nossa resistência como a gente pode. Eu fiquei claro. bastante impressionado com esse conto. Tem uma outra questão aqui que eu reparei também no seu livro, que ele trata os falares regionais, os regionalismos,
E a gente sente a língua viva, né, no texto, assim. Uma coisa que me impressionou muito, e não foi com muito exagero, que quando eu me referi ao seu livro, eu falei que, assim, é uma das prosas mais promissoras que eu li, assim, dessa nova geração. Obrigado, Porque a André. gente consegue sentir o sabor da língua viva, como ela ocorre no comum das gentes. Ela é muito bem representada e mediada pela sua escrita. Isso daí é perceptível, né? Qualquer leitor que tenha, seja minimamente atento, ele consegue perceber isso no seu texto. Eu queria saber de onde vem isso, de onde vem esse falar regional tão bem construído no seu texto, porque você vive em Fortaleza, que é um grande centro urbano, certo? Certo, certo. Então, e como é que você construiu essa compreensão dos regionalismos? Como que isso ganha essa força que tem na sua escrita? Assim, André, naturalmente eu tenho esse cuidado para não cair no clichê, né? Não ser ir uma coisa forçada, né? Mas eu acredito que seja da minha vivência em casa mesmo. Meu pai, ele é do interior, né, do Sim. Ceará. Ele nasceu em Aracuiaba, né? Então eu sempre, ali na infância e adolescência, eu visitei, fui muito ao interior do meu pai, fui muito também a Quixadá, que é outra serra, é uma serra, a serra do Estevão também, que fica em Quixadá, que é pertinho, e eu sempre ia, tenho familiares lá ainda, Agora nem e tanto por causa da pandemia, né? agora já faz, inclusive depois que eu cheguei de viagem, eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas eu sou apaixonado pelo interior, pelo sertão. Eu tenho assim um carinho transcendental, sabe? Uma coisa muito viva mesmo, porque não só meu pai, meu avô, né? Meus avós, né? Então eu sempre fui permeado por essa vivência passada pelo meu pai também, principalmente, né? Os causos do interior, né? As questões, né? Ele tinha muitas histórias muito assim interessantes, né? Caipora e lobisomem, aquelas coisas, né? E quando eu ia para pequeno, ia para a região, eu ficava pensando naquilo, né? E ali no mato e enfim, cara. Eu sempre tive, eu acho que esse olhar sensível, aberto a essas questões nossas, né? Por amar mesmo, por estar envolvido, naturalmente essas coisas vão se colocando na minha escrita, né? Conversar com você Hum. sobre uma pessoa aqui, ó, Virginia Woolf. Ela disse: escrever é que é o verdadeiro prazer. Ser lido é um prazer superficial. Você concorda com a Virginia? Você escreve pensando num leitor imaginário ou no momento da escrita essa preocupação não existe para você? Assim, eu respeito muito a Virginia, claro, mas eu gosto de escrever. E não que eu pense no público assim, eu vou escrever para um determinado público, mas eu acho interessante, né, ter esse feedback quando você escreve, ser lido. Eu fico super feliz e estimula, né, a novas escritas, mas eu não tenho, na minha escrita eu não tenho essa predisposição a escrever para um determinado público, pensando num leitor. Eu vou escrevendo a partir das minhas vivências, né, dessas minhas questões, né, que me são muito caras, né, as questões sociais também, que estão sempre ali envolvidas. Claro, para não cair numa escrita panfletária, né, mas de fato literária. Eu acho que é isso, né? Sim. Não... É uma coisa para se pensar. Tem uma outra questão aqui, né? Eu li numa entrevista que você tem o costume de assistir a entrevistas com artistas, escritores,
e citou os programas Provocações, do saudoso Antônio Abujamra. Então, para fazer uma homenagem ao Abujamra, eu vou te perguntar, Adriano, o que é a vida? Brincadeira, não precisa responder não essa pergunta. Eu queria então emendar e fazer uma outra pergunta que para mim é muito importante, né? Adriano, o que é ser um escritor cearense? Cara, difícil também de responder, como a pergunta do Abujamra, mas eu acho que é uma coisa, a escrita e ser cearense é uma coisa que está ali entranhada, né? Eu acho que eu tenho referências muito boas de escritores cearenses, né? Aqui eu falo do Adolfo Caminha, que eu sou apaixonado, né? Tem Francisco Clotilde, né? Que talvez não seja de conhecimento do grande público, né? Mas são pessoas que ela escreveu sobre o divórcio, acho que no comecinho de 1900 e pouco, né? O Adolfo Caminha escreveu Bom Crioulo, falando sobre a homossexualidade, né? Sobre a questão do racismo, né? Também foram pessoas que escreveram o que tinham de escrever e o que precisava ser dito, né? Sem ter qualquer receio disso, de falar em uma sociedade, a sociedade cearense tem um histórico, né, de machista, né? Hoje as coisas estão, felizmente, mudando um pouco. Sim. Mas é isso. Então, cearense, eu tenho ótimas referências, eu me sinto carne disso, né? Pertencente a isso, me nutro disso. É natural, não tenho assim como definir especificamente, mas de fato, eu me sinto um escritor cearense mesmo. Sim, eu perguntei isso justamente para gerar essa provocação, porque às vezes eu mesmo me coloco em dúvida quando eu vou apresentar um escritor na revista. Eu estava até conversando sobre isso com um amigo. Falar, se eu disser que Adriano é um escritor cearense, eu estou limitando Adriano ao fato de ser cearense e evitando de que ele seja simplesmente um escritor, entende? Um escritor no sentido amplo, ou é válido que seja dito. No meu ponto de vista, é válido que seja dito. Eu acho que é válido, isso tem que ser afirmado. Sim, sim. É a minha essência, né? Meu ponto de partida. Eu escrevo do meu lugar, né? Eu escrevo com amor e com certa facilidade de escrever sobre as minhas vivências, né? Sobre as minhas percepções como cearense, né? Então, é isso mesmo. E eu tenho o maior orgulho disso. Ótimo. Vamos seguindo. Tem aqui também, ó, ainda em relação a esse fato, né? Eu lembrei esses dias que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na ocasião da reeleição de Dilma Rousseff, ele fez uma declaração se referindo aos nordestinos como menos informados e mais pobres. E ainda se referiu às regiões norte e nordeste como um rincão do país. Se você tivesse a oportunidade de responder essa fala dele, o que você diria para ele? É uma coisa assim absurda, né? Sair de um presidente, uma pessoa que se diz intelectual, né? E não reconhecer, né, artistas imensos, né? Que nós temos aqui Norte e Nordeste, que, enfim, que não teria como enumerar todos aqui, mas é extremamente, primeiro preconceituoso, né? Sim. É bastante preconceituoso a fala dele. E depois, assim, não sei se é ignorância, ou talvez ele propositadamente, sabe? Por conta do preconceito de desprestigiar isso, mas
Mas enfim, tá aí, cara. A nossa cultura tá aí, ele vai dizer o que ele quiser, mas tá aí, cara. Existe. Perfeito. Eu não esperaria que você respondesse outra coisa. Eu estava olhando a sua biografia, né? E eu vi que você escreveu o romance Flor no Caos, que foi editado pela Desconcertos, né? Nós já falamos isso, a do Claudinei. E a coletânea de contos Contículos e Dores Refratárias, pela Penalux, ambos em prosa. Aí me deu uma curiosidade de saber uma coisa, não é querendo te puxar para o meu lado, não, mas e a poesia? Você nunca pensou em iniciar uma produção nesse gênero? Nunca pensou em escrever poemas? Cara, eu pensei, André, inclusive, no próprio livro Contículos, a Cíntia, a querida Cíntia Krieller, que é escritora nossa conhecida de Brasília, ela fez a orelha do livro, né? E ela chegou a comentar sobre dois contos que poderiam se encaixar como poesia, né? Que é a Exaustão e o outro agora eu não me recordo bem. Eu acho que é Redenção. É Exaustão e Redenção, justamente. Eu não pensei em fazer assim, me programar para isso, né? Mas a minha escrita eu quero, né? Imagino que eu possa conseguir, ou já tenha feito, uma escrita poética, né? Uma escrita poética, mas eu pretendo sim, acho que em outro momento me dedicar à poesia mesmo, Você por tem apreciar. poemas escritos? Eu tenho, muito bruto ainda, sabe? Eu ainda não tenho assim coragem De apresentar. de apresentar. Eu tenho que trabalhar bastante ainda, mas claro, eu tenho essa pretensão. Ótimo. Estamos esperando. No seu conto A Cabeçada do Povo, a voz narrativa em primeira pessoa é de uma mulher viúva de parcos recursos, mas que se compadece da miséria alheia e procura dividir o pouco que tem para tentar aliviar, pelo menos momentaneamente, o sofrimento do outro. Essa solidariedade tão natural nessa parcela da sociedade vem de onde, na sua opinião? Cara, eu acho que essa irmandade, né, de olhar com empatia, né, da pessoa mais simples, mais humilde, de não colocar barreiras, né. Eu não sei assim bem explicar de onde vem, mas eu consigo perceber isso muito claro. O amor mesmo, né? Uma coisa muito natural de não querer colocar essa questão de privilégio, de colocar em posições diferentes, né? A nossa sociedade, infelizmente, está nessa questão dos status, dos tops, dos afins, né? Mas as pessoas mais simples, mais humildes, elas se colaboram, se ajudam, né? Eu acho que muito a essência disso muito é o amor mesmo. Será que também não é um pouco quem sentiu a dor, tem capacidade de enxergar melhor a dor alheia? Também existe uma possibilidade, né? Sim, sim, sim. Acredito que sim também. Eu percebo assim das minhas vivências, né? De reparar isso em pessoas próximas, né? De sempre se colocar em posição de ajuda mesmo, de estar disponível, né? Por isso também, acho que sim, de ter passado por isso e saber como é esse sofrimento, essa dor. Eu gostaria de saber, você está escrevendo um novo livro neste momento, porque você acabou de lançar o Contículos, né? Isso. Você está escrevendo algum novo? Tem algum em andamento? André, eu recentemente terminei a especialização em escrita literária aqui na Sim. faculdade aqui de Fortaleza, Farias Brito, e concluí com um TCC que é um livro, é um romance, né? Sim.
que é esse romance, ele já foi submetido já à editora, mas tem todos esses, né, os trâmites, né? Talvez demore um pouco e a gente ainda vai editar e tudo, Mas tá mas ele pronto. tá pronto, sim. Tá pronto, já foi revisado, já por mim, por colegas também, por orientação também do professor Cupertino Freitas, escritor também cearense que eu admiro muito. E é isso, é um livro também, é Mas um dá para romance. adiantar um pouquinho qual é o assunto do romance ou é segredo, é surpresa? Não posso adiantar, sim, claro. É um romance que ele fala de questão. A questão central, eu me baseei muito, eu achei interessante, a questão de Antônio Conselheiro, né? E também Zé Lourenço, não sei se você já ouviu falar, foram como pessoas, os profetas do sertão, né? Essas pessoas que acalmam o espírito dessas pessoas que estão aflitas, né? Que esperam um salvador, né? Ali do sertão e tudo. Então eu pensei num protagonista assim, com esse perfil, né? Uma pessoa naturalmente que ama o povo, né? E tendo passado, aí tem essa questão, né? Tendo passado pelas mesmas dificuldades, ele se sente compelido também a formar, como Antônio Conselheiro, como Zé Lourenço, formar uma comunidade, né? Uma comunidade ali em meio ao caos, né? Que no sertão, vários momentos foram cercados pelo poder, pela ganância e tudo. Então, ele está mais ou menos nessa linha. É um romance de luta, sabe? É uma revolução dentro do Olha, interior. tô ansioso para conhecer. Tem previsão de lançamento? Já vocês estão na fase de finalização, né? Já foi feita uma revisão? Tem Isso. previsão? Não, assim, com relação à editora, está muito prematuro ainda. Eu enviei a editora recentemente, eu até concluí agora a especialização, então ele passou por esse crivo da faculdade, né? Sim. Da banca e tudo, mas aí agora tem a etapa da editora que tá bem inicial mesmo, praticamente só mandei, não tive retorno conclusivo ainda. A previsão não tenho ideia assim de quando. Sim. E tem outros projetos também, mas também negociação também, a gente pensando como é que poderia ser isso. De contos. Muito bem. Tem uma outra questão aqui. Eu queria saber como você lida, Adriano, com a questão das influências. Porque todo escritor é também um leitor voraz, eu imagino, né? Você já teve algum autor que você leu muito e que você precisou colocar de lado e falar, eu vou parar de ler esse cara, porque a voz estava se misturando demais com a sua? Eu falo isso porque já aconteceu isso comigo na poesia. Teve um período que eu estava lendo tanto João Cabral de Melo Neto e eu falei, não, eu preciso parar de ler João Cabral de Melo Neto por um tempo, porque a força tamanha da fala poética dele estava se misturando com a minha, né? Não que fosse um plágio, mas era uma força tamanha que acabei precisando dar um tempo de João Cabral de Melo Neto, né? Eu queria saber se você já aconteceu isso com você. E aí, essa pergunta também já gostaria de aproveitar e para saber quais são os autores que te acompanham, né? Você já encontrou um autor que fez com que você quisesse procurar tudo para ler sobre ele? Quem é esse autor ou quem são esses autores? Eu passei por algumas fases, né, dessas influências bem fortes. Raduan Assar, né, eu acho que eu tive ali um momento bem especial, e tem muito a ver com a fase, né, que eu estava passando e tudo, de retorno de Salamanca, eu estava ali um pouco
indeciso com algumas coisas, e marca, né? Foi Raduan Nassar, aí depois, logo em seguida, também teve uma fase com Walter Ugumãe, aí li bastante também, Walter Ugumãe, e teve outra fase também com Saramago, li também bastante Saramago, e ultimamente, mais recentemente agora com Anton Chekhov. Chekhov. Já tinha lido, né? Mais assim, coisas esparsas, né? E agora eu tô verdadeiramente assim apaixonado, né, pela escrita minimalista, escrita direta, bonita mesmo, coisa. Aí por estar apaixonado pela escrita, eu também me pego um pouco, né, pensando nisso, se não tô, essa voz não tá ali tão forte, tentando ter esse cuidado, mas eu nunca percebi assim muito claramente, sabe? Eu acho que é uma coisa, não tem assim nada muito certo dele lá, mas ele com certeza é uma influência muito presente agora, principalmente. Isso acaba acontecendo, né? Mas eu acho que negar a influência é pior do que confessá-las, eu acho, assim, né? Porque as influências existem mesmo, e elas são naturais do processo de construção do artista. Eu acho que quanto mais você tenta negar, mais você mostra que, porque a gente está sob a influência dos nossos, assim, autores, né? Aqueles que nos seguem. Então, acho que é meio que natural, mas eu sempre pensei nisso, da gente procurar dar um tempo um pouco, falar, peraí, João Cabral, peraí, Raduan, deixa eu me organizar aqui, porque é uma coisa assim, né? Eu acho que Sim. eu nunca tive problema. Você chega a usar, porque na poesia a gente costuma usar muito a questão de referências. O Machado de Assis foi um escritor que ele sempre, na narrativa dele, fazia referência a autores, fazia referência a pensadores e tal. Você também usa esse sistema? Você costuma fazer isso na hora de escrever? Em alguns contos eu fiz, sim. Inclusive a ele também, a forma que ele trata essa interlocução, né, com ele sempre coloca, faz avoca a leitora, né, na Sim, escrita dele. Sempre ele fala, né, a leitora e tudo. Às vezes eu coloco isso também, para deixar a escrita mais íntima também. Sim. E há escritores que eu faço alguma referência, sim. Acho que é natural isso. E eu fiquei sempre curioso quando eu comecei a dar aula de literatura e comecei a me aprofundar, principalmente nos realistas, né? E eu comecei a estudar o Machado de Assis para poder dar aula. E aí um dia um aluno me perguntou assim, professor, por que os autores eles se referem ao leitor sempre no feminino? Né? Você acabou de fazer uma cara leitora e tal. E aí a gente chega a uma conclusão de que até o final do século XIX, até acho que é o início do século XX, é como se o romance, o conto e a literatura de ficção fosse distração para moças, né? Assim, não algo que realmente fosse de transformação social, não é? É bem isso mesmo. Eu acho que na época tinha muita escrita de folhetins, né? Sim. Então era isso mesmo. Eu acredito que seja isso. E é uma coisa que acaba colocando a literatura num certo lugar de menos importância, talvez, não sei, né? Porque e também a questão da mulher, né? Que nesse contexto de que a mulher seria aquela que borda, que lê romances e tudo mais, e aí eu acho que uma grande transformação
vem no realismo mesmo, que vai quebrar essa lógica, né? Que vai transformar a prosa, o romance, numa outra coisa, não só no Brasil, mas Gustave Flaubert, Madame Bovary, essa coisa. Eu senti algo assim, você tem uma ligação com esse período da literatura, o realismo, assim, nesse sentido? De fazer essa análise psicológica dos personagens, esse questionamento crítico em relação à sociedade, essas coisas, assim. Sim, eu acho importantíssimo, né? E essa quebra eu acho que foi bem perceptível, né? Perceptível e muito a propósito na época, né? Para desvincular um pouco daquele romantismo mesmo, bem, né, doce demais e tudo, né? Eu acho que eu realmente tenho essa ligação e acho extremamente importante, uma fase importante, né? Sim. Agora a gente vai encaminhando para a nossa última pergunta. Eu vou ler um trecho aqui de uma fala. A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede. Quem disse isso foi Carlos Drummond de Andrade. Essa fala do Drummond deve ter no mínimo uns 30 anos, não sei. O que você pensa sobre esse gargalo do escritor? Quer dizer, o que significa fazer literatura num país de poucos leitores, Adriano? André, eu acho que fazer literatura é uma paixão, né? A gente não pensa, claro, o artista não é importante, claro, você ter um retorno financeiro enfim, mas o artista ele tem que fazer aquilo tem que brotar, né? Aquilo tem que existir, a literatura. Então, esse gargalo que não fecha, né? A, a gente escreve e a gente gosta que chegue, né, ao leitor. Eu acho que entristece realmente, né? A sociedade não tá muito vinculada a isso. Eu acho que também há uma certa ausência de incentivo, né, a isso, a leitura. Eu acho que ainda tem muita coisa a melhorar com relação a isso, né? Agora, coisas interessantíssimas, por exemplo, aqui nós temos bibliotecas comunitárias, né? Aqui no Ceará. Eu faria referência aqui a livro livre Curió, que é feita cuidada pelo poeta Thales Azigon. E são iniciativas, há várias iniciativas aqui, né? E há saraus, né? E todas essas coisas movimentam e chamam a literatura, né? Agora, essa questão da essência mesmo, do berço ali da literatura para aquela comunidade carente, como é o caso do Curió aqui no Ceará, Fortaleza, são iniciativas incríveis, né? E não tem financiamento público, mas são de pessoas que têm um coração imenso, que pensam nessa base, né? Mas é isso, infelizmente ainda falta muito, André. Falta muito, assim, esse incentivo mesmo à leitura, que as pessoas se... É uma pena, né? Que essa sede não seja contemplada, né? Pois é. As pessoas, eu fico assim, às vezes, com algumas pessoas queridas, né? Cara, você quer ali, como se dissesse, catequizar a pessoa, cara, isso aqui é muito. Dá uma lida nisso aqui, sabe? Porque você quer que a pessoa prove um pouquinho daquilo também, sabe? E, às vezes algumas pessoas, infelizmente, por não ter tido esse contato íntimo, né, acabam desperdiçando essa coisa tão maravilhosa que é a literatura. Eu costumo dizer que não é que as pessoas não gostam de ler. Eu acho que muitas pessoas não foram devidamente apresentadas à literatura. Sim, sim.
Você, por exemplo... Essa questão que você falou, desculpa, André, do devidamente apresentado é interessante, porque a experiência é minha mesmo, né? Eu digo que eu passei, assim, a minha relação com a literatura foi bem montanha-russa, sabe? Teve uma fase que eu gostei e algumas vezes eu me ausentei pela atmosfera que eu vivi mesmo, que foi uma atmosfera bem pragmática, né? Eu falo familiar até, de trabalhar, ganhar dinheiro e tudo, e como se a literatura fosse uma coisa secundária, né? Mas ali bem na infância mesmo e adolescência, a gente tinha aquela listinha de livros do colégio mesmo para ler. E uma coisa que, por exemplo, eu li agora, recente, e gostei muito, foi Luzia Homem, né? De Domingos Olímpio. É uma leitura difícil, não é uma leitura fácil, né? E apresentar isso a uma criança, né, com 10 anos, com a linguagem de outra geração, sei lá, de 2, 3 gerações atrás, é uma coisa, eu acho que, certamente é uma coisa que causa esse choque, né? Sim. E distancia o leitor. Adriano, foi um prazer conversar com você. Infelizmente, a nossa conversa termina por aqui, mas continua na vida. Um abraço. Na vida, meu irmão. Prazerzão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Um abração, André. Abraço. Todo humano sem cultura nunca sabe o final. Todo humano sem cultura nunca sabe o final. Todo humano sem cultura nunca sabe o final. Todo humano sem cultura nunca sabe o final.